Olá pessoal, viva Cristo Rei! Eu estou em Recife e ontem foi dia de conhecer duas igrejas icônicas no Recife, no centro do Recife. A Basílica Nossa Senhora do Carmo, que está no centro do Recife, e ao lado dessa basílica tem outra igreja muito linda, que é São Pedro dos Clérigos, uma das mais belas igrejas que eu já conheci na vida. O incrível de você conhecer uma igreja católica e passear pela igreja católica, além de tudo, é que ao andar por dentro da igreja, você acaba conhecendo toda a história da igreja, porque ela mesma conta a sua história. Então toda a arquitetura, todas as informações que estão dentro da igreja acaba contando tudo. A arte barroca da basílica conta a história da fé e a história também da igreja em si. Vocês percebam que os altares, tudo que tem dentro da igreja, transparece e mostra como a fé está viva e como essa igreja foi construída e preservada ao longo dos tempos. Olá pessoal, viva Cristo Rei! Eu estou em uma igreja aqui no centro do Recife, que é a igreja Nossa Senhora do Carmo, é a Basílica. É mais uma das igrejas centenárias aqui do Recife. Essa igreja, por exemplo, ela começou a ser construída por volta de 1600 e foi inaugurada em 1776. Como vocês podem ver, esse quadro aqui na parte lateral da Basílica tem todas as informações sobre a construção e pelos processos todos que a igreja passou. Então, essa é uma igreja que tem como a padroeira Nossa Senhora do Carmo, né, foi instituída também a padroeira do Recife. E um dado bem interessante que chamou a atenção é essa última parte aqui que eu vou ler para vocês. Por exemplo, do ponto de vista religioso, a Basílica Nossa Senhora do Carmo ocupa um lugar de destaque na história do catolicismo pernambucano, sobretudo pela presença de sagnes carmelitas e principalmente por ser a igreja de abrigo da padroeira da cidade, do Recife e da província eclesiástica de Pernambuco. A Basílica é uma das maiores igrejas barrocas do Recife atualmente, com intensa atividade religiosa e fluxo contínuo de fiéis. Então, essa é uma igreja colonial que tem uma grande história, marcante na história do Recife. Há muitas imagens nos corredores da igreja e nas laterais, no teto. Tudo isso mostra a vida dos santos que está em volta, mas o centro de tudo é Jesus. O centro de tudo está lá na frente, que é Jesus. Então, toda a composição da arquitetura da igreja mostra isso. Outra curiosidade que a gente pode perceber também é que você vai ver nos laterais pessoas enterradas, placas de pessoas enterradas. Ali também conta muito a história. E aqui eu percebi uma gravura com escritos em latim. Achei isso muito interessante. Tirei a foto para depois, filmei, para depois entender o contexto disso tudo. Você conhece a Concatedral de São Pedro dos Clérigos do Recife e sabe o que é uma concatedral? Eu te conto agora que história é essa.
Depois de criada a Irmandade de São Pedro dos Clérigos em 1705 na antiga Igreja do Paraíso, o grupo religioso adquiriu um conjunto de casas e uma horta, onde começou a construir a igreja em 1728. O lugar veio a ser o Pátio de São Pedro. A obra seguiu o projeto de Manuel Ferreira Jacome, famoso arquiteto da época, e só foi concluída em 1782, quando a igreja foi consagrada. Com paredes exteriores retas, possui interior octogonal e jogo de luz e sombra provocado por pequenos fachos de luz que penetram o ambiente. A fachada emprega uso intenso de arenito e se destaca pela verticalidade com porta única de acesso à nave, cercada por grande portada elaborada em cantaria com as armas de São Pedro e sereias. No forro da nave, a grande pintura barroca em perspectiva é considerada por muitos autores como a obra-prima da pintura barroca no século XVIII em Pernambuco. Foi feita em 1764 por João de Deus Sepúlveda, que também pintou painéis em igrejas dos arredores e representa São Pedro dando bênçãos. Sob o coro, há também pintura de Manuel de Jesus Pinto, discípulo de Sepúlveda, representando o Senhor entregando as chaves do céu a São Pedro. Em 1858, a igreja substituiu os retábulos laterais e o altar-mor barrocos por peças neoclássicas, tendo o altar principal inspiração direta no Mosteiro de São Bento de Olinda. Na capela-mor, medalhões no teto representam os apóstolos e os evangelistas, feitos pelo mestre Felipe Alexandre da Silva. Na sacristia, fabulosos repositórios feitos pelo mestre José Gomes de Figueiredo, um arcaz em amarelo vinhático com painéis de santos e medalhão no teto, com a oração do crédulo. Destaca-se ainda na igreja a imagem de São Pedro Papa, vinda de Portugal em 1746. E o título de concatedral, que é isso? Desde 1676, a Igreja de São Salvador do Mundo de Olinda, mais conhecida como Sé, foi elevada à catedral ou sede do bispado. Em 1827, o Recife se tornou capital de Pernambuco e os bispos passaram a morar aqui, permanecendo em Olinda a Sé. Em 1918, foi criada a Arquidiocese de Olinda e Recife, anexando o Recife também como sede, ou Sé, e a igreja foi elevada a concatedral, ou uma vice-catedral na capital, que é uma igreja onde está a cátedra do bispo, sendo a mais importante de uma diocese. O prefixo "con" lhe confere igualdade como em conterrâneo da mesma terra ou em contemporâneo da mesma época. A sede Olinda permanece, no entanto, como a igreja mãe da região. O Pátio de São Pedro escapou por pouco das reformas urbanas e só não desapareceu por causa de sua igreja.